Pessoal, hoje eu vim falar de uma triste realidade. A situação de clausura que vivem muitas mulheres vítimas de violência doméstica durante essa pandemia. O Brasil é um dos países mais violentos por homicídio de gênero, por feminicídio. Hoje o feminicídio é uma qualificadora prevista no Código Penal. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei protetiva, que dá uma série de estruturas de resguardo, tanto preventivo como repressivo. Mas é importante que a gente não ignore este quadro que talvez até a própria legislação, por óbvio, ninguém esperava viver uma pandemia, imaginou que fosse acontecer. A situação dessas mulheres que vivem dentro de casa em constante violência. E quando eu falo violência, é importante a gente entender que a violência não é apenas a violência física. A violência moral, a violência verbal, a violência psicológica, a violência financeira também são formas de violência que estão previstas inclusive na Lei Maria da Penha. É muito comum quando eu estou conversando com uma cliente e ela vem questionando que ela precisava se separar, é muito comum diálogos como: ele não é violento comigo, ele só me humilha, ele só me ofende, ele grita loucamente comigo, ele faz tortura psicológica, ele reclama das minhas roupas, ele faz com que eu me sinta ignorante, ele me coloca para baixo, ele diz que eu não presto para nada, que eu não vou arranjar ninguém melhor que ele. Isso é um relacionamento abusivo. Isso é uma forma de violência. Ele não me bate, mas ele retém o meu salário. Tudo que eu ganho por mês, eu chego em casa para ajudar a família e dou na mão dele. Eu não vejo um tostão desse dinheiro, mas não tem problema, porque o dinheiro está sendo utilizado para casa. Uma coisa é você dar de bom grado, a outra coisa é você ser obrigada a. Então existem uma série de situações que estas mulheres que já vivenciavam violência doméstica estão vivenciando com ela potencializada em razão do momento em que nós estamos vivendo. Ele não bate em mim sempre, ele é uma boa pessoa, ele ou ela, porque não podemos esquecer que as relações homoafetivas também podem ser relações abusivas e também podem responder pela Lei Maria da Penha quando a gente está falando de um relacionamento entre duas mulheres. Aqui eu vou usar o termo masculino ou o termo feminino, mas você se adequa em casa conforme realmente for o seu caso. Ele não bate em mim, ela não bate em mim, mas só quando bebe. E aí depois, tadinho, tadinha, fica com uma cara toda triste, pedindo desculpas pra mim. Nunca mais eu faço. E eu acredito. Eu acredito que eu nunca mais vou passar por aquilo. Eu acredito que ele, que ela vai mudar. Eu acredito que aquele soco que deixou meu olho roxo foi um acidente, igual a outros 5 que aconteceram antes. Afinal, acidentes acontecem. E assim se perpetua a violência. Seja ela verbal, financeira, seja ela física, ela se perpetua. Uma vez eu estava atendendo uma cliente e ela virou para mim e falou: doutora Patrícia, ele é um bom homem. Às vezes eu não tô afim de ter relações sexuais com ele, mas ele insiste e eu acabo fazendo sem querer fazer. Mas você faz para agradá-lo? Não, eu faço porque ele vai ficar nervoso depois, eu faço porque ele vai ficar bravo comigo depois, eu faço sem querer fazer. Isso chama-se estupro. Você não precisa gritar enlouquecida ou levar porrada no rosto para que seja configurado estupro. Isso também é uma forma de estupro. Existem várias formas de violência que acontecem no âmbito familiar. E esta pandemia só veio agravar. Uma coisa importante que eu quero falar para você que estiver sofrendo violência dentro da sua casa: você não é culpada.
Você não é culpada por ter queimado arroz. Você não é culpada por ter deixado uma camisa queimar quando foi passar a camisa dele, porque ele é incapaz de passar a própria roupa. Você não é culpada porque tem sujeira na casa. Você não é culpada porque ele se acha no direito de dizer pra você que você tá acima do peso, ainda que ele tenha uma barriga gigante. E ainda que isso seja um problema, porque não é. Perceba, essas violências, olha, você tá meio gorda, hein? Não tá me dando tesão. Vê se você emagrece, senão eu vou ter que procurar outra. Isso é violência doméstica. Você tá louca? Tira esse vestido, tá parecendo uma vagabunda. Tá curto demais. O que as pessoas vão pensar? Ficar se dando desfrute? Isso é violência doméstica. Que porcaria de comida é essa? Nem pra cozinhar serve, nem pra cozinhar presta. Isso é violência doméstica. Numa roda de amigos, você fala alguma coisa, ele vira pra você e fala: desculpa, gente, mas ela é meio ignorante, é burra. Larga de ser idiota, esse tipo de coisa não existe. Onde você tirou isso da sua cabeça? Ridícula mesmo. Te diminuiu na frente dos amigos? Isso é violência. Isso é violência doméstica. Isso é relacionamento abusivo. Nem tudo, é claro, pode ser tutelado pela Lei Maria da Penha. Nem tudo, é claro, a gente vai discar 191, grava o número 191. Ou 181, grava o número 181, que é específico para violência doméstica. O que eu estou tentando passar para você é que muitas vezes um relacionamento abusivo se transforma em caso de Lei Maria da Penha. Então cuidado com os sinais que o seu relacionamento estiver te dando. Primeiro ele critica o seu vestido, depois ele te mete a mão na cara porque você ousou colocá-lo de novo. Primeiro ele te ridiculariza na frente dos amigos, depois ele te humilha tanto que você começa a achar que talvez você mereça isso. Será que eu não mereço? Talvez eu mereça porque ele é tão bom, ele traz comida para casa, ele cuida bem dos filhos, ele é um bom pai. Acho que sou eu que não presto, acho que eu que não estou sendo grata o suficiente. Nesses tempos de pandemia, estas situações apenas se agravaram, mas elas sempre existiram. Cuidado! Quando você acha que o teu relacionamento está seguindo para um caminho que não é legal, ou você senta para ter uma conversa, se o diálogo for possível, ou você sai fora. Porque pode sim, de um ato, de uma conduta abusiva, transformar-se em caso judicial, Lei Maria da Penha, caso criminal, agressão, violência, morte. Ele é tão ciumento. Mas eu gosto, eu me sinto protegida com o ciúme dele. Até que um dia ele te viu conversando com um cara, perdeu a cabeça e matou os dois. Violência doméstica nunca é culpa da vítima. Nada justifica a agressão, seja ela verbal, seja ela financeira, seja ela moral. Se você vive violência doméstica dentro de casa, não tenha medo. Se você é agredida em qualquer dessas formas, juridicamente protegidas pela Lei Maria da Penha, busque ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda. O silêncio estimula o agressor ou a agressora. O silêncio estimula a impunidade. Não se sinta covarde ou diminuída por não conseguir agir. A gente entende. Não é tão fácil agir. Ainda mais quando você vive numa sociedade que te cobra o tempo inteiro uma postura
que talvez você não consiga dar porque é tão agredida, é tão violentada de todas as maneiras que você simplesmente se perdeu. Então se ache. Busque quem você era antes de conhecer esta pessoa. O meu alerta de hoje então é pandemia, relacionamento abusivo e violência doméstica. São 3 situações que estão interligadas. O relacionamento abusivo pode vir a se tornar violência doméstica. Quando eu digo violência doméstica, eu digo aquelas tuteladas pela Lei Maria da Penha, aquelas tuteladas criminalmente, judicialmente, legalmente. Eu não tenho para onde ir. Eu tenho 2 filhos dele, eu não trabalho. Se eu me separar dele, se eu pedir para ele sair de casa, o que eu vou fazer da minha vida? O que você está fazendo da sua vida agora? Qual o exemplo que você quer dar para os seus filhos? Ninguém está dizendo que é fácil, mas é necessário. Ninguém está dizendo que, você vai conseguir logo. Não, muitas vezes não é assim. Mas é importante que você tire forças de dentro de você e se pergunte, é assim que eu quero viver? É isso que eu mereço? Será que eu não tenho o direito de ter alguém que elogie o que eu faço, que me incentive, que não me ponha para baixo, que não me roube, que não me agrida, que não me estupre, que não me violente de todas as formas possíveis e imaginárias, que não me ameace? Será que não existe outra pessoa no mundo? Existe. E sabe onde ela tá? Na sua frente, no espelho. Mulher, você que estiver passando por uma violência doméstica, não tenha medo. Ou tenha medo, faz parte. Mas permita que a coragem seja maior. 181. Salve a sua vida. Porque às vezes não dá tempo. Não esquece. Ele, ela, não vai mudar por você. Só existe a mudança se a mudança vier de dentro para fora. De fora para dentro não há mudança. Então, se você já conversou, já colocou os pontos, já tentou salvar o que às vezes não pode ser salvo e a pessoa continua sendo agressiva com você, violenta, te batendo, praticando todas as formas de violência possíveis, não desista de você. Repito, tem uma pessoa à sua espera. Essa pessoa é aquela que você vê na frente do espelho. Depois eu volto e eu vou falar um pouquinho das medidas protetivas. Vou fazer um outro vídeo falando das medidas protetivas, das formas judiciais que você pode fazer, aonde você pode se socorrer socialmente, quais são as entidades e os pontos de apoio que você pode ter para sair deste quadro de violência doméstica dentro da sua casa, ainda mais neste momento de pandemia. Tudo bem? Então hoje eu falei só um pouco sobre a violência. Depois eu volto e a gente fala das questões jurídicas sobre isso. Um grande beijo e coragem. Você é sua melhor amiga e sua pior inimiga. Um grande beijo a todos. Espero que tenha sido um pouco útil, pessoal.